Fala, rapaziada, saudações vascaínas. Eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? Então, hoje é dia de Vascão, mais tarde em São Januário, enquanto Bahia. Vamos falar também de Cuiabano e Spinelli que foram apresentados no dia de ontem. Vão para o jogo? Não vão para o jogo? Fica aí até o final desse vídeo para você saber dos detalhes que estão acontecendo. Ryan, né, fez aí mais um gol na Premier League, tá voando lá na Premier League. Enfim, tudo isso e muito mais dentro desse vídeo. Então, peço para você aí que não dá mole, me ajuda aí deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho e também comentando e compartilhando esse vídeo com geral. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos falar de Cuiabano e também de Spinelli. Ambos foram apresentados no dia de ontem, né? Juntamente com o diretor executivo Admar Lopes, que eu quero abrir uma aspas aqui para ele, um parênteses aqui para ele, que, cara, que diretor, viu? Até que enfim tem realmente um diretor de futebol, porque a gente pode ver aí os últimos que passaram aí, né? Desde 1900 não sei quanto até agora que a gente olha o tanto de diretor executivo bosta que a gente tinha, assim, né? Desculpa até a palavra, né? Mas o tanto de diretor que não fez o seu trabalho, na verdade, né? Sendo um pouco mais educado, né? Então, assim, Edmar chegou aqui, né? Chegou muitas vezes criticado por algumas pessoas, né? Falando, vai trazer o olheiro de não sei de onde, precisa de um executivo. Tá aí. O cara tá fazendo um trabalho bom, né? Que hoje no papel a gente tem um time bom, a gente tem um time legal, né? Então a gente tem condições aí de brigar por coisas melhores esse ano, né? Obviamente, se essas peças entregarem, mas essas peças já vêm com expectativa muito acima, né, do que das outras, né? Porque a gente acaba entendendo que essas peças são melhores que as outras peças, né, que chegaram, né? Então, enfim, acho que a Admar tá fazendo um bom trabalho e tomara que dê certo, né? Que os reforços que ele trouxe vem aí de fato ajudar a equipe do Vasco. Mas enfim, vamos lá, vamos falar de Cuiabano. Cuiabano foi apresentado no Vasco ontem, a coletiva dele, e ele falou algumas coisas ali, né, que eu vou estar abrindo a aspas para você aqui entre o Cuiabano. Ele falou que lá na Europa, né, é meio de temporada, né, abrindo aspas aqui pro Cuiabano, desculpa. Lá na Europa é meio de temporada, um pouco mais difícil um atleta chegando do Brasil. Eu estava de férias, difícil se adaptar. Todo jogador que sai do Brasil para lá demora na adaptação. Eu, como lateral esquerdo, é ainda mais difícil. Eu queria voltar e estou muito feliz aqui. Ainda completou, né? Falando que não que é muito grato ao Botafogo por tudo que o Botafogo proporcionou a ele, mas é que não recebeu é, nenhum contato do Botafogo, que oficialmente só o Vasco procurou, né? Eu lembro que teve algumas coisas relacionadas ao Cruzeiro, outras coisas relacionadas ao, ao Fortaleza, se eu não me engano, não me recordo agora. Mas tem algo do tipo assim, do Cruzeiro eu tenho certeza, outro time eu acabei esquecendo. Mas ele falou que só chegou a proposta do Vasco, e o Vasco acabou fechando com o Cuiabano, que é um excelente reforço. Já o Spinelli que foi artilheiro do Campeonato Equatoriano com 28 gols, fez até mais gols que o Verratti, né, no ano passado. Chegou aqui, né, vestindo a camisa 77, herdando a camisa 77 do Ryan, né, e já se diz que está muito motivado, que quer ir para o jogo, quer estar junto da equipe o quanto antes. E eu tô acreditando muito nesse cara, viu? Acho que esse cara, já falei algumas vezes para você aqui, acho que ele é um cara mais brigador, fazedor de gol, né? Acho que ele tem mais a cara do Vasco, assim, em relação aos atacantes que foram sondados, né? Então eu acredito que vai dar certo, porque o cara que sabe fazer gol, a gente não tinha essa peça no nosso plantel, a gente não tinha. Então, assim, eu acho que é muito bom ter um jogador com as características do Spinelli para o ataque do Vasco, para que a gente consiga fazer um bom campeonato, uma boa temporada. Né? O Spinelli, né, abrindo aço para ele aqui também, e falou o seguinte: que eu possa fazer uma temporada como o Ryan. Eu gosto muito do número 7.
No clube passado, usei a 77. Aqui me disseram que a 77 estava livre. E sem dúvidas, escolhi esse número, que venha com muitos gols. É uma linda responsabilidade que tenha usado o Ryan. É um desafio para mim. E é um desafio mesmo, porque eu queria estar voando lá na Europa, eu já falo sobre isso daqui a pouco. Mas como eu vim falando para vocês, o Spinelli é sim uma boa opção para o Vasco. Eu acho que vai dar certo. Apesar dele ter tido carreira aí, que ele rodou bastante e não se firmou em clube nenhum, eu acho que aqui ele vai se firmar. Tá? Ao contrário do que outros jornalistas dizem, né? Eu não sou jornalista, né? Mas apesar de que outros jornalistas dizem, baseado nos números e tal, acho que tem muito aquele negócio do cara chegar e o cara agregar com o time, com a torcida, como foi o Germancano, como foi o Verratti, né? São caras que tiveram uma carreira não muito boa, né? Que chegaram no Vasco e se identificaram com o clube e acabaram fazendo uma boa passagem pelo clube, né? Muito mais o Verratti, né? Por conta do tempo que ficou, quantidade de gols que marcou o Verratti, então jogou a maioria da sua carreira por uma Série B de argentino, né? E o Vasco foi lá buscou, ele deu muito certo aqui no Vasco, até que hoje ele tá no coração de todo vascaíno aí, né? Germancano também, né? Não tá no coração de todo vascaíno, mas o cara que chegou e deu certo no Vasco também, né? Saiu depois, deu certo no futebol brasileiro, né? No vizinho, mas eu acho que é bem por aí. Acho que se o Spinelli chegar e ver que, como eu já tô vendo, que ele tá pegando junto com a torcida, eu acho que junto com a torcida e com o clube tem muito essa questão de dar certo. Acho que só quem é Vasco mesmo que tá entendendo o que eu tô falando em relação ao Spinelli, né? Tem tudo para poder dar certo, porque tem essa comunhão entre jogador e torcida já antes mesmo dele estrear. Se ele estrear, começar a meter gol, aí já era, aí esquece. Aí vai ser isso aí mesmo, né? Se for pegar pelos números, né? Até o número do Paquetá é mais ou menos. Mas enfim. Vamos falar agora de Vasco e Volta Redonda, que já iniciou a venda de ingressos, né? Na verdade, vai iniciar. Não, já iniciou, perdão. Né? E tá lá no site do Vasco, né? Iniciou no dia de ontem. Iniciou no dia de ontem, às 10 da manhã. Então você que é sócio do Vasco pode comprar, já está liberado para poder comprar. O jogo será em São Januário. O jogo é no dia 14 às 21h30 em São Januário. Vamos falar agora do Ryan, galera. O Ryan que ontem lá na Premier League meteu mais um gol, né? Nosso queria estar voando lá na Premier League, né? Graças a Deus. Fico muito feliz que o Vasco revela esse tipo de nível de jogador, né? Como é o Ryan. Não precisa ficar de bajulação de galera em cima falar que ele joga muito, porque a gente sabe que ele joga, né? Ontem ele fez mais um gol lá, deixou a sua marca, foi muito bem, né? E isso valoriza o atleta. Acho que vai ficar muito pouco tempo no Bournemouth, né? Bournemouth, perdão. Vai ficar muito pouco tempo lá no Bournemouth, né? E a galera aqui no Brasil insiste, né? Insiste em diminuir, né? Os crias do Vasco lá na Europa, né? Uma postagem do Globoesporte.com exaltou ali um pênalti que o Ryan fez, realmente fez, né? Mas aí deixou de colocar o que o Ryan fez, né? Que foi uma partida gigantesca, fez um gol, eles colocaram isso no coisa, mas sabe aquela má vontade que a Globo tem com o Vasco? Então é mais ou menos isso, né? Mas enfim, o que importa é que o mundo tá vendo o Ryan agora e o mundo desmente o que a Globo passa para vocês aqui também, né? Enfim, boa sorte, Ryan. Continua voando, faz gol toda hora aí, que a gente tá feliz por você aqui. Falando agora de Vasco e Bahia, nessa quarta-feira, às 21h30, né, em São Januário. Esse jogo será em São Januário, né, às 21h30, como eu acabei de falar para vocês, e vai passar aí na TV Globo e mais 16 capitais, 16 estados aí, né, do Brasil. Vou estar passando para vocês aqui agora. Vasco passar de TV aberta para o Rio de Janeiro, Bahia, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe, Distrito Federal e Juiz de Fora. Essa galera toda tem muito vascaíno. Então, né, acho que a Globo, né, tem os seus defeitos, mas futebol ela sabe transmitir. Não tem muito coisa. Quantas mentirinhas ele conta, né? Mas
transmite bem, câmera bem, né? Tem as câmeras boas, né? Os narradores, a maioria são bons comentaristas, às vezes os caras puxam uma corda que não entendam muito para onde, mas tá aí. Se você quiser ver, TV Globo vai transmitir para vocês aí, para mim também, né? A gente vai assistir lá também, né? Com isso, galera, o retrospecto aí entre Vasco e Volta Redonda é o seguinte, né? O Vasco tem aí um retrospecto, perdão, contra o Volta Redonda, que são de 83 jogos na história, né? 31%, 31 vitórias do Vasco, com 37% de aproveitamento, 21 empates e 31 vitórias do Bahia. Então, assim, equilibradíssimo esse confronto, né? O Vasco fez 108 gols contra 106 do Bahia, ou seja, hoje temos a opção de vencer o Bahia e pular um pouco na frente desse retrospecto, que no final de tudo não compensa, não, não vale de muita coisa. O que vale é o de hoje, né? Então, né, tomara que o Vasco consiga aí, de fato, uma boa vitória. Com isso, o time do Fernando Diniz, né, já escalado, né, a provável escalação vou trazer para vocês aqui agora, e o time, né, que se preparou aí durante a semana para poder enfrentar o Bahia. O Vasco deve vir com a seguinte escalação: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, né? Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Brenner. Esse é o time que deve enfrentar o Bahia no dia de hoje. Cuiabano e Spinelli vão para a partida, estão no bid da CBF, estão liberados para poder jogar, né? E agora a gente vai esperar para ver como que vai ser esse Vasco e Bahia. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Então eu peço para você mais uma vez, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho também, que ajuda a gente bastante. E vamos junto, rapaziada. Ótima quarta-feira a todos. Valeu, Vasco!